Senhor, prostra aos pés do Redentor. Ele ouviu o meu clamor. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. De pé. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Amém? Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, mais uma vez o privilégio que nos é concedido de estarmos reunidos aqui nessa casa, chamada Casa de Oração, para prestarmos mais um culto de adoração e louvor a Deus, adorando ao nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e recebendo também a porção da sua palavra que o Espírito de Deus há de ministrar aos nossos corações nesta noite. Quero pedir ao pastor Tarcísio que está orando conosco pela abertura dos trabalhos dessa noite. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor amado, por estar na tua casa, Senhor, para te glorificar e para te exaltar, Pai amado Deus. Pai querido Deus, Pai, seja conosco nesse trabalho, Senhor amado Deus, para o seu servo e Deus, e abençoa cada um do seu servo, Deus. Pai querido Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, seja conosco neste culto maravilhoso que viemos oferecer o nosso sacrifício, Senhor amado Deus, para ti, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa eu sentar. Vamos já estar apresentando o nosso novo devocional, louvando ao Senhor com 2 hinos da nossa harpa. E no segundo hino, pedir para os oficiais estarem preparados para estar recolhendo dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Vamos louvar a Deus, a princípio com o hino de número 191. 191. Glória a Deus. Morreu Jesus, por mim morreu, na cruz morreu, ali lugar sofreu, angústia tremenda, eu morrerei no mundo achar que a Deus Jesus vai parar. Jesus, somente por amar, o meu Jesus está no céu e intercessor corrente, ó mim pedindo sempre a Deus, a graça, o amor perfeito
193, e nesse louvor, já apresentando também as nossas contribuições em forma de dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Em nome de Deus. Quem tanto ama, precisa urgentemente do socorro.
engrandecido ao nome do Senhor nosso. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a colocar-se de pé. Nós estaremos lendo dois textos para a nossa meditação nessa noite. O primeiro na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso 1. Depois nós voltamos ao segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 28, o verso 24, e no 29, do 1 ao 5. Crônicas, segundo Crônicas 28, 24 e 29, do 1 ao 5, para a nossa meditação. E lemos o 12 da carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1. Então comecemos com Crônicas 28 e 24. Acompanhe com seus olhos, que vai dizer assim: E ajuntou a casa os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. 29, do 1 ao 5. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar,
e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes, seus levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Podeis assentar, irmãos. Antes de começar a ministrar, eu tenho certeza que foi justificada a minha ausência aqui no domingo, mas na verdade eu estava programado para estar aqui no culto, só que um dos meus sobrinhos, filho do meu irmão caçula, resolveu se casar, e por conta da questão da pandemia houve uma conturbação lá por conta de local para a realização do casamento, e como estava todo engatilhado, todo preparado, de última hora, aí disseram que era no domingo às 4 horas da tarde, num sítio lá em Santa Isabel, né? E como é família, sabe como é família, né? Queria que o tio pastor estivesse lá. Então nós pedimos para que o Franciel dirigisse o culto, e eu estive lá. Só que como todo casamento, marcado para as 4 horas, foi começando às 5h30. E aí, até que desenrolou a cerimônia e teve uma recepção, quando fomos sair de lá já era 8 horas da noite. Mas 1 hora de caminho para aquelas estradinhas vicinais, né? Por meio de chácaras, mas foi tudo bem, graças a Deus. Esse foi o motivo da minha ausência. Quanto ao estado de saúde, continuo ainda sob cuidados médicos. Fiz os exames, que peguei os resultados hoje, e vou voltar no médico só dia 19 desse para verificar os resultados dos exames, mas Deus tem cuidado de nós, né? Amados, pensando como nós estamos vivendo esses últimos dias da igreja sobre a face da terra, e nós temos visto o que está acontecendo ao nosso redor, no que diz respeito a cultuar a Deus. Eu estava orando a respeito disso, e Deus me deu esse tema para a gente refletir aqui hoje. Cujo tema que Deus me deu é restabelecendo o verdadeiro culto. Porque o culto de louvor a Deus, o culto de celebração, e o pastor Franciel, numa das ocasiões em que teve a oportunidade de dar uma palavra de ensino aqui, ele falou algo que ficou martelando em mim, quando ele disse que não é todo culto que Deus aceita. E eu sempre pensando isso, martelando e orando, e pude compreender que verdadeiramente não é todo culto que Deus aceita. Bem por isso, o
apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma, fazendo esse rótulo, implorando, como nós diríamos numa linguagem atual, é como se ele estivesse dizendo: irmãos, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos vivos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o culto racional, ou seja, o culto com raciocínio, com inteligência, para que Deus receba o nosso culto. Cultuar a Deus, apresentar a Deus uma celebração, não é o que muita gente está pensando, que estão transformando as igrejas de Deus, os púlpitos estão virando palcos de apresentação. A nave da igreja está virando uma plateia. Hoje, lamentavelmente, tem alguns momentos que a gente efusivamente se alegra e aplaude ao Senhor, glorifica o Senhor com aplausos, mas hoje está virando um modismo já. Um cantor termina de cantar, aplausos. O pregador acaba de pregar, aplausos. Né? Quando na verdade o verdadeiro culto a Deus é glorificar o nome do Senhor. Portanto, o culto não é um show, não, é uma celebração àquele que um dia se fez carne, se fez homem, se esvaziando da sua divindade aos céus, para se colocar no nosso lugar, padecer aqui aquilo que cada um de nós padecemos: o sono, a fome, a canseira, o menosprezo, e sofrer morte e morte de cruz, para nos dar o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e fazermos parte da família de Deus. Então, o nosso culto é uma celebração a Ele. É bom que alguém realmente se prepare, ensaie um louvor, para apresentar um louvor de gratidão, mas não como alguém que se apresenta, né, para ganhar uma plateia, não, mas se apresentar, se esvaziando de si mesmo e permitindo que o Espírito de Deus tome a sua capacidade intelectual de decorar uma letra, e ao abrir os seus lábios para louvar a Deus, louvar com graça, com amor, com temor e com temor, que aí o Espírito, ele toma conta do ambiente e ele trabalha através do louvor, preparando os nossos corações para também receber a palavra. E que o pregador não é nada mais, nada menos do que um vaso a ser usado por Deus através do Espírito Santo, não para uma exposição de uma bela oratória, de uma dicção perfeita, não, de um vocabulário enriquecido com palavras em grego, hebraico e sei lá mais o que, para demonstrar conhecimento intelectual. Não, o melhor mesmo é uma palavra simples, mas ungida pelo Espírito Santo, que atinge o coração do crente e também do pecador, e vem e se converte. Culto, portanto, é uma celebração ao Senhor. E aqui eu trouxe aquela leitura do capítulo 28 de 2 Crônicas, o segundo livro das Crônicas, no verso 24, porque ali vai passar a vida de um rei chamado Acaz.
que ele fez tudo errado. Teve o privilégio de se tornar rei para conduzir o povo de Deus. E em vez de conduzir o povo de Deus em um bom caminho, levou esse povo para o mau caminho. Ao ponto de, como nós lemos, ele entrar no templo, na casa de Deus, tirar os vasos, quebrar os vasos consagrados para os sacrifícios na casa de Deus, destruir, dispensar os levitas, fechar, trancar o templo, para então instalar nos montes os seus altares. Já havia sofrido uma derrota terrível com os assírios, havia pedido socorro ao Egito para ajudá-lo. Faraó até compareceu, mas não ajudou. Aliás, fez pouco caso dele, da situação em que ele estava. E ele, achando pouco o que estava fazendo, o que ele vai fazer? Ele pediu socorro à Síria, a Síria invadiu, levou prisioneiros, fez aquela situação toda, e ele então pega e diz: se os deuses da Síria estão ajudando o rei da Síria nas conquistas, então eu vou sacrificar aos deuses assírios. E leva o povo, conduz o povo para uma direção errônea, para um culto errado. Irmãos, nós temos que compreender uma coisa: Deus, Ele vai dando corda para quem quer fazer as coisas erradas. Ele deixa fazer da vontade, mas a hora que Ele puxar a corda, eu costumo dizer como o pessoal da roça, né? Lá pelos interiores da vida, a minha mãe, a gente não tinha condição de pegar, que tinha cabrita no quintal, né? Para produzir o leite para a criançada, era muita criança, para produzir o leite para a turminha, né? E a cabrita é um bicho engraçado. Quando ela tem ali um alimento ali, mas se ela vê alguma coisa lá na frente, ela quer aquele de lá da frente. Ela dispensa esse que já está aqui garantido, ela quer aquele outro lá. E a bichinha estava amarrada, com corda no pescoço. A corda dava para ela ir até ali um pouco mais além, mas quando ela viu aquele outro lá longe, aí ela dava uma arranque, que era uma doida, só que quando terminava a corda, só faltava quebrar o pescoço, né? Porque era um tranco violento. E eu comparo isso muitas vezes com crentes que estão na igreja, mas de repente não está gostando da comidinha que está ali, ficou sabendo que tem outra mais longe lá, que está tendo lá bons cantores, está tendo lá um grupo de dança, está tendo lá não sei o que lá mais. Não, eu vou para lá, né? E Deus dá corda, vai correndo, porque a palavra de Deus, ela é eficaz em todo lugar. Se nós dermos lugar para a palavra de Deus, nós vamos bem aonde Deus nos colocar, e sairmos de onde estamos somente quando Ele autorizar, quando Ele disser vá. Vá. Em 1995, eu já estava dirigindo São João desde 92. Eu ajudei 2 pastores. Quando eu vim do Campo do Brás, eu fui servir a Deus exatamente no Jardim São João, e eu fui membrado no Jardim São João no dia 7 de janeiro de 1981. De janeiro de 81 até novembro de 92, eu servi ali 2 pastores, pastor João Narato, por aproximadamente 6 anos, e o pastor José Ulisses por outros mais 6 anos aproximadamente. Quando então
eu estava dirigindo a subcongregação dos Marmelos, que até hoje agora se tornou independente, congregação ligada na sede, mas era subcongregação do Jardim São João. Quando eu fui escalado então para substituir o pastor José Luiz no Jardim São João e dirigir o Jardim São João. Isso quando foi no dia 15 de outubro de 95, assumiu o campo o nosso pastor Clementino de Oliveira Barbosa como presidente. E eu estava ali. E ocorreu nesse final de ano de 95, a empresa que ajudamos inclusive a montar aquela empresa, os donos resolveram vender ela, porque era o estilo de trabalho deles, era investir, montar uma empresa, fazer a marca do produto, e quando tinha feito a marca do produto, então eles vendiam essa empresa. Eles empregaram tipo 5 milhões, né, na criação da empresa, no registro da marca e divulgação da marca, e quando a marca está famosa, aí vende essa empresa por 10 milhões, vende 5 milhões de pouco. Fizeram isso. Então, com isso, quem comprou a empresa não precisava de um gerente, já tinha o seu próprio gerente. Então, nessa daí, os empregados de produção ainda ficaram, mas eu era gerente geral, fui dispensado. Mas eles me apresentaram com um parente deles no Rio de Janeiro, e eu fui então gerenciar o laboratório de medicamentos manipulados no Rio de Janeiro. Isso em janeiro de 96. Então, aí eu falei com o pastor Clementino, que estava entregando o Jardim São João por conta do trabalho material. Mas ele perguntou: mas você vai mudar já? Eu falei: não, por enquanto não, por enquanto eu vou para lá, passo a semana, na sexta-feira eu volto. E assim eu fiquei fazendo. E ele falou: então, você não tem um segundo lá que possa tomar conta da igreja no período da semana? Sexta-feira você está de volta? Tá bom, pessoal. E assim ficamos. Eu dirigi o culto no domingo, já deixava a mala arrumada, as coisas prontas. Meu filho me levava para a rodoviária, pegava um carro leito, né? Ia dormir e amanhecia no Rio de Janeiro, já ia direto para o laboratório, com mala e tudo. A empresa alugou uma parte hotel para mim, e eu ia à tarde, já ia para a parte hotel, tomava meu banho, jantar e ia descansar no dia seguinte. Na sexta-feira, eu já saía da parte hotel com mala na mão e ia para o laboratório trabalhar, para a matriz do laboratório, trabalhar na gerência, e de lá, então, um carro da empresa me levava para o aeroporto de Santos Dumont, pegava a ponte aérea, 40 minutos eu estava aqui em São Paulo, e daí eu participava do culto de ensino na sede toda sexta-feira. Mas o que aconteceu? Ao decair do tempo, foi ocorrendo certas situações que aí os donos da empresa lá pediram: você vai ter que mudar para cá, para o Rio de Janeiro. Aí eu tive que ir com a família, então entreguei a igreja do Jardim São João no mês de março de 96. Março de 96. E a gente vem acompanhando ao longo desse tempo as coisas que vão mudando. E mudando, muitas vezes, permitindo determinadas coisas entrar na igreja, que vai mudando o padrão do culto. Vai mudando o padrão do culto. Nós temos um padrão. Qual é a nossa liturgia? Abertura do culto com oração. Tem oração de joelho antes. Abertura do culto com oração. 2 louvores da harpa. Um terceiro para recolhimento de ofertas. Não é assim? Leitura da palavra oficial. Oportunidade aos grupos da igreja. Uma palavra de saudação, né? Para um obreiro, que seja um diácono, que seja um presbítero, uma palavra de reflexão para alguém, e a palavra oficial pregada
explicada, explanada. E a igreja, num comportamento atento a isso. Mas o que nós estamos vendo hoje? É uma andação sem fim. É uma andação sem fim na igreja. E muitas vezes, atrapalhando aqueles que estão assentados, ouvindo a palavra, prestando atenção, porque passa pela frente, dá licença, vai buscar água, vem com 2 copos d'água, derramando em cima de quem está sentado, né? Será que não dá para a gente segurar o período do culto, né? Ou traz uma garrafinha, está aí uma sugestão, né? E não perca nenhum momento do culto. Como foi dito aqui uma noite dessas passadas, de repente você que saiu, está sendo ministrado uma palavra, você vai perder o fio da meada, e exatamente no momento que você saiu, você ia receber uma palavra de resposta para a tua situação, para o momento que você está vivendo. Por que eu li esse texto de Crônicas? Porque Acaz mudou tudo, desfez dos vasos de sacrifício. E eu poderia ilustrar nessa noite, porque certamente para quebrar era de material que desse para quebrar, né? Não era nem de ouro e nem tampouco de prata esses vasos. Eram provavelmente vasos de barro, cozido direitinho, ornamentado, talvez alguns de madeira, provavelmente, né? Para serem quebrados. Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E muitas vezes nós estamos nos alquebrando indevidamente. Porque se alquebrar na presença de Deus para receber uma palavra, para ser corrigido, para ser redarguido, é uma coisa. Agora, se deixar quebrar por ideias humanas, por filosofias humanas, de pseudos doutores e teólogos que tem por aí, e deixarmos de observar o verdadeiro culto, o culto racional, o culto com inteligência, que nós vimos para a casa de Deus, como nós já aprendemos aqui em várias ocasiões, saindo da nossa casa, já sabendo, estou indo adorar a Deus, e a gente já vem no nosso carro, pensando no louvor, se vamos louvar, pensando numa palavra, se nos for dada uma oportunidade, pensando naquela bênção que o Senhor nos concedeu, se for dada a oportunidade para um testemunho, para que seja despertada e aumentada a fé na vida de alguém que esteja passando por problemas iguais a gente passa, e a gente recebeu vitória, e alguém ouvindo o nosso testemunho se desperte para crer que Deus é poderoso para dar vitória nas suas dificuldades também. Para que quando adentremos a essa porta, nós possamos adentrar aqui, né? Possamos adentrar essas portas dessa casa de oração, debaixo da recomendação do sábio, quando escreveu o capítulo 5 aos Eclesiastes. O que ele vai dizer? Guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Nós não temos hoje, na nossa concepção de vida cristã, nós temos aqui esse templo como casa de oração, onde nós nos reunimos, porque a Bíblia vai dizer que nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. Lá no passado, o templo, ele era muito exaltado, porque ali se manifestava a presença de Deus, porque ainda não havia sido derramado o Espírito Santo, como foi derramado para nós a partir de Pentecostes. E o Espírito Santo
passou a habitar em nós, porque na ocasião o Espírito Santo, ele se apresentava no templo, no sacrifício, quando os sacerdotes faziam o sacrifício, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, para ali então ele fazer as oferendas diante da presença de Deus representada pela arca da aliança. Então a glória de Deus enchia o templo e ali alguém se alegrava com a presença de Deus. Mas hoje não, hoje nesse vaso de barro habita algo de especial, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E muitas vezes parece que nós perdemos a noção disso e entramos aqui para prestar um culto de adoração a Deus e não o adoramos em espírito e em verdade. Muitas vezes desviamos os nossos pensamentos para outras coisas. Aqui, irmãos, é o lugar em que nós devemos adorar a Deus. Veja bem que a casa, então, destrói os vasos, ele fecha a casa. O apóstolo Paulo, escrevendo numa das suas cartas, ele vai dizer que nós, como vaso de barro, somos templo do Espírito Santo. Amém? Amém? Somos templos do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Quando nós deixamos de adorar a Deus como Ele deve ser adorado, como nós deixamos de apresentar o culto racional, o culto com inteligência, o culto com sabedoria, participando de todos os detalhes de um culto, quando chegamos aqui, dobramos o nosso joelho, oramos alguns minutos os joelhos, quando o pastor então com o louvor, porque hoje não tem mais a sineta, lembra da sinetinha? A gente chegava na igreja, dobrava os joelhos, enquanto o pastor não tocasse a sinetinha, ninguém se levantava, ninguém, continuava orando. Então hoje não tem a sinetinha, mas aí a gente se levanta, liga o microfone, dá um amém, começa um louvor para que a igreja vá concluindo a sua oração. Não é como interrupção de qualquer jeito, não, é concluir, agradecer a Deus, se levantar, e aí nós terminamos aquele louvor de chamada para a adoração. Tem a oração de abertura, tem os louvores, tem a leitura da palavra oficial, né? Tem o momento do ofertório, tem os louvores de departamentos da igreja, grupo de irmãs, de mocidade, de crianças. Algumas das nossas igrejas já tem os grupos de varões, nós não temos ainda, é lamentável, mas podemos ter, porque isso já faz parte da nossa liturgia atual, que todos tenham oportunidade de apresentar ao menos um louvor a Deus. E Deus, recebendo o louvor, Ele faz manifestar o seu Espírito Santo. E aí, o que acontece? Acontece aquilo que Jesus disse, quando Ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, eu mandarei outro Consolador, e quando esse Consolador chegar, Ele vos fará lembrar as palavras que eu vos disse, né? Ele vos fará lembrar as palavras que eu vos disse, e Ele mesmo vos levará a me glorificar. Então, quando o Espírito Santo se manifesta na igreja, é para nós estarmos glorificando a Jesus. E quando nós fazemos essa tríade, adoramos a Deus, recebemos o Espírito Santo, glorificamos a Jesus, a bênção desce sobre nós, a bênção desce sobre a nossa casa, a bênção desce sobre a nossa família, a bênção desce sobre a nossa igreja, a salvação, a cura, a libertação, a transformação de vidas, porque Deus, Ele sempre vai abençoar o povo que o adora em espírito e em verdade. A casa quebrou os vasos, trancou a porta, e parece que é nós mesmos que estamos quebrando o vaso, e estamos fechando a porta
do nosso coração, para que o Espírito Santo, através de nós, nos ajude a prestar um culto racional, um culto com inteligência, um culto que adore a Deus, que Deus receba o nosso louvor, que haja manifestação do seu Espírito Santo, com bênçãos, com cura, com salvação, com libertação. A casa, ele trocou o altar do Senhor por um altar pagão, cujo modelo ele havia copiado de Damasco. E tem muita gente na nossa igreja copiando coisa de fora e querendo trazer para dentro. Numa determinada igreja que eu passei, um jovem muito animado, ajudava bastante, gostava de estar louvando a Deus. E um belo dia, terminou o culto, e ele me procurou e disse: pastor, olha, eu fui em tal lugar assim, eu achei que ia dar uma equipe de louvor lá, né? Os jovens lá montam aquela equipe de louvor, todo mundo louvando lá na frente, aí fica só os instrumentos tocando, e o líder da equipe de louvor fica ministrando para a igreja. A gente não pode fazer aqui isso? Eu falei: não. Uma equipe de louvor é até admissível, mas a ministração cabe ao pastor ou a quem ele indicar para ministrar a palavra de Deus. Então esse negócio dessas igrejas aí que na hora que o cantor recebe a oportunidade, a igreja se coloca de pé, é desconfortável para nós, é ou não é? Porque nós não fomos ensinados assim. Nós não fomos ensinados assim. Se alguém tem uma oportunidade, é a sua oportunidade, não de fazer movimento, de apresentar o seu louvor, e se o seu louvor for apresentado com uma adoração verdadeira, Deus vai receber e Ele vai manifestar a sua glória na igreja. Ele vai manifestar a sua glória na igreja. Quantos louvores que nós temos ouvido aqui em Cidade Comigo e que a gente não existe, a gente dá lugar ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a glória de Deus se manifestando no nosso meio. Então, amados, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Aí ele copia o modelo de fora. Nós não temos copiado nada de ninguém. Nós temos tudo o que Deus precisa, ou melhor, o que Deus espera receber de nós. Nós temos o nosso momento de oração, nós temos o nosso momento de louvor, nós temos o nosso momento de palavra de Deus, nós temos o nosso momento em que nos louvores a glória de Deus desce, a manifestação do Espírito Santo, aí nós glorificamos o nome de Jesus, nós exaltamos o nome do nosso Deus, nós exaltamos a presença do Espírito Santo entre nós, e isso é que é um culto, como disse João escrevendo no seu Evangelho, ele vai dizer que Deus está procurando isso, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito é dando lugar ao Espírito Santo, e em verdade uma adoração simples, singela, sem querer fama, sem querer se aparecer, sem querer se engrandecer, não, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado e a glória de Deus se manifeste no nosso meio. Mas eu tenho uma palavra de esperança, porque logo após esse acaso, que no capítulo 28 fez essa lambança no povo de Deus, que por culpa dele, da atitude dele, morreram numa vez só mais de 100 mil, homens do povo de Deus, e homens de guerra, porque você vai ler o capítulo 28 e lá que diz o texto: mais de 100 mil homens belicosos que defendiam a nação, e depois
numa outra feita, aí é Judá que invade Samaria e vai aprisionar mais de 200.000. Mas como Deus ama o seu povo, e Deus está falando dessa forma comigo, com você, conosco, até porque Ele nos ama. Ele nos ama. Como Deus nos ama, o que Ele faz? No capítulo 29, Ele vai levantar quem? Ele vai levantar Ezequias. E Ezequias vai fazer o que é reto perante o Senhor. O que Ele faz? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ele chama os levitas e fala: ó, se consagrem, se preparem, porque daqui para frente nós vamos adorar ao nosso Deus. Se preparem, se consagrem, vamos reabrir o templo, vamos recolocar os vasos no devido lugar, e vocês vão cuidar de limpar o santuário de toda imundícia. Irmãos, é essa palavra aqui é que pode limpar os nossos corações. É através dessa palavra que nós temos que fazer um exame introspectivo, porque hoje Deus não depende de um altar num templo para manifestar a sua glória. Ele depende desse altar aqui, ó, meu e seu coração limpo de toda imundícia, lábios puros, que não falam mentira, que não falam palavras torpes, que não maltrata ninguém, mas que ajuda entre os irmãos a cada um a se levantar. Nós somos agora o templo de Deus, e se de nós for extirpada aquilo que desagrada a Deus, Ele vai manifestar a sua glória através das nossas vidas, e vidas serão salvas, vidas serão curadas, vidas serão restauradas, lares serão renovados, porque Deus está esperando de mim e de você, Ele está esperando de cada um de nós um verdadeiro culto racional, um culto com inteligência, um culto com sabedoria. Ezequias, no primeiro ano do seu reinado, ele abriu novamente as portas da casa do Senhor, as reparou, santificou a casa do Senhor e mandou que tirasse toda a imundícia do santuário. E no versículos 25 a 29 do capítulo 29 vai estar escrito que ele restaurou a verdadeira adoração na casa do Senhor. O restabelecimento, irmãos, da nossa comunhão com Deus, nós temos que ter um cuidado muito grande na nossa vida espiritual. Nesses tempos de pós-modernidade, são tantas novidades que estão aparecendo, mas o melhor é nós estarmos guiados por essa palavra, com singeleza de coração, com uma vida de temor e tremor à palavra de Deus. Hoje, alguém está se vangloriando de que as suas igrejas estão hiperlotadas, igrejas enormes que têm surgido nessas últimas décadas, enquanto que igrejas que procuram manter um padrão bíblico. Haja visto nós aqui, Cidade Bombi, é uma igreja que a gente nota há um cuidado ainda com determinados posicionamentos dentro da igreja. Mas veja no culto de ensino o que nós temos aqui, não é? Veja o que nós temos aqui: pessoas que querem manter uma vida cristã saudável. Alguém um dia vai chorar a falta desses cultos,
de estar sendo orientado pela palavra de Deus, de receber o ensinamento. Alguém um dia vai chorar por ter procurado outras pastagens que vai massagear o seu ego. Não, isso não tem problema, isso não tem importância. Aqui o que importa é você estar aqui conosco, todos nós adorando a Deus. Mas como eu ouvi de um certo pastor que foi convidado para pregar numa dessas igrejas, e num determinado momento em que ele está procurando alguém no púlpito para auxiliar numa situação de dificuldade que surgiu, de uma pessoa precisando de algo, precisando de um milagre, e ele não achou ninguém. Ele orou pela pessoa e depois que terminou foi procurar. Estava lá na secretaria vários pastores lá. Eu vou tirar do microfone, depois você corta isso. Comprando sacos de dinheiro. A preocupação com as almas. Igreja com 1.200, 1.500 pessoas. Eu imagino qual era a oferta, matar um monte de homem lá com um saco de dinheiro. Deus nos chamou, irmãos, para ser uma igreja que produza mais almas para o reino de Deus. O ofertório é consequência do trabalho. Deus não vai nos deixar envergonhados. O que nós precisarmos fazer, Ele vai dar providência. Os irmãos fiéis vão contribuir. Não precisamos abandonar o púlpito para fazer campanhas extraordinárias para arrecadação, não. Deus vai nos dar o que nós precisamos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, amados, a nossa comunhão com Deus deve ser constante. A nossa cooperação na casa do Senhor deve ser constante. Salvo as necessidades modernas de alguém que trabalha, de alguém que estuda, mas sempre que tiver a oportunidade é estar congregando juntos para nós sermos fortalecidos por essa palavra. Por essa palavra. O povo de Deus precisa viver em constante comunhão e renovo espiritual. Que é exatamente o quê? O que vai dizer o versículo 2 dessa carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que vai dizer para nós não nos conformarmos com este mundo. Nos conformar aqui, irmãos, não é se conformar com a situação, né? Porque muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente diz um para o outro em casa, marido, mulher, pai, filho, vamos se conformar. Infelizmente é assim, né? Mas aqui, quando o apóstolo Paulo diz isso para os crentes de Roma, era para a gente não entrar na mesma forma do mundo, ou na mesma forma do mundo, fazendo igual, copiando as coisas do mundo, vivendo então uma vida cristã não original, não verdadeira, não agradável a Deus, ao seu Espírito Santo, que é o Deus presente entre nós. E ele vai dizer mais à frente: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por isso eu digo aqui que nós, como povo de Deus, precisamos viver em constante comunhão e em constante renovo espiritual, porque todos os dias nós somos atacados de todas as formas
para mudar o nosso jeito de adorar a Deus, para mudar o nosso jeito de ser crente. Ah não, agora é assim. Ah não tem problema. Tem problema sim, Senhor, porque naquele dia está escrito que alguns chegarão naquele dia na presença, e o Senhor vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Porque não vivemos uma vida cristã original, renovada a cada dia, a cada momento. Que Deus nos ajude a restabelecermos nas nossas vidas o verdadeiro culto a Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo, e o nosso culto não é só aqui na igreja. O nosso culto é na nossa casa, é aonde trabalhamos, é aonde estudamos, aonde andamos, aonde quer que passemos. Nós devemos estar cultuando a Deus, vivendo uma vida que dê testemunho do grande amor de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Coloquemos em pé. Amanhã nós temos aqui nossa campanha de oração, e é a semana da ceia, a semana de oração, a semana toda, em todos os trabalhos, especialmente nos cultos de oração. Então amanhã tem oração aqui das 8 às 9 da noite, sobre o tema orar sem cessar. Quinta-feira, consagração às 8 horas da manhã, com toda a igreja, e à noite, às 19h30, o nosso grande culto da vitória com a direção das irmãs do Círculo de Oração, começando com oração aqui antes. Aqueles que puderem chegar um pouco antes, eu acredito por volta de 19 horas, 19 e pouco, já tem alguém abrindo as portas da igreja para nós irmos adentrando e tirando um período de oração até que demos início o culto da vitória com as irmãs, em nome de Jesus. Sexta-feira, às 8 horas da manhã, das 8 às 9, consagração de novo com toda a igreja, com as irmãs do Círculo de Oração. No sábado, a partir das 19 horas, estaremos aqui em oração para o culto de celebração da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos estar atentos e estamos juntos nas nossas reuniões. É importante, eu disse aqui que o nosso culto racional, ele deve ser feito em todos os lugares, em nós como templo, louvando e adorando ao nosso Deus. Mas o culto coletivo, ele é especial. Diga. Isso, a consagração de jovens que nós temos agora, infelizmente não é cara aqui, nós vamos cobrar da secretaria para incluir que todo sábado de ceia haverá consagração com os jovens, não é isso? Então todo sábado, no dia da ceia, haverá aqui consagração com os jovens. É claro que os irmãos adultos que queiram participar, não tem problema algum, venham, que haverá um período de oração, haverá um momento de palavra, de reflexão também entre a juventude, e é muito bom fazer esse tipo de trabalho. Vocês incluíram também aqui, e nós estamos começando também um outro período de oração com o departamento infantil, que na semana da ceia, na segunda-feira, os pais tragam as crianças, as mamães, que vêm do ensaio do Elisama, tragam as crianças, que na segunda-feira, na semana da ceia, não será ensaio, será oração com as crianças, para as nossas crianças aprenderem também a orarem, a se entregarem a Deus no momento de adoração, de joelhos, para que eles saibam resistir, eles aprendam a resistir os ataques que eles sofrerão lá fora, nas escolas e nas ruas por onde moram, porque esse mundo, meus irmãos, está de cabeça para baixo. Estão lutando, fazendo de tudo para que as crianças, principalmente as crianças, sejam doutrinadas nessa porcaria de ideologia de gênero, infelizmente. E nós temos que cuidar das nossas crianças. Então, a partir dessa semana, a irmã Isabel pediu e nós então estabelecemos.
a partir desse mês, toda segunda-feira, na semana da ceia, em vez de ensaio, as crianças terão um trabalho de oração. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos pela nossa cooperação e que nós possamos permanecermos nesse propósito. E nós também, ver se nós conseguimos discipular alguns irmãos para vir participar do culto de ensinamento. Tem muita gente que está errando e a Bíblia fala muito claramente. O meu povo erra por quê? Por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Amém, queridos? Irmão Aldo, vem orar, agradecendo a Deus pelo culto de hoje. Senhor, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Pai, porque nesta noite, ó Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Palavra essa, Pai, que alimenta. Palavra essa, Pai, que orienta. Palavra essa, Senhor, que Senhor, nos direciona. Ó Pai, acrescenta a cada dia, Senhor, força a cada irmã, Senhor. E que acima de tudo, Senhor, possamos aplicar a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai, leva-nos em paz, ó Pai, nos guarda, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus e assim permaneça hoje, sempre, todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.